como é, dentro desse contexto, estar na linha de frente e fazer um trabalho tão bonito e tão importante que você faz. É difícil, né? É duro fazer. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu acho que a gente precisa despertar para os agentes políticos do nosso município, para os gestores, enfim, que não pode ser mais desculpa usar Abreu e Lima como uma cidade que tem índices de evangélicos grandes, como desculpa para não fazer política pública para a população LGBT. Eu sou cristão e eu sou LGBT. Ninguém tira de mim o direito de eu ser cristão e de eu exercer minha fé. Ninguém tira. Então, eu sou LGBT e preciso da política pública. A política pública precisa existir para todo mundo, né? Então, precisa parar de usar como desculpa. A gente não faz porque a gente perde voto. A gente não faz porque isso é muito difícil. A gente não faz porque, cara, aqui é fogo e tal, Abreu e Lima. Vamos parar com isso, cara. Tem muito LGBT que está dentro da igreja, dos templos religiosos, não só dentro das Assembleias de Deus, mas dentro dos terreiros, dentro... O LGBT também exerce sua fé. Também pode ser religioso. Então, bora parar com isso. Nós somos cidadãos, nós pagamos impostos, nós exercemos o direito do voto, nós estamos na Constituição, nós estamos dentro da lei com direitos garantidos, que precisam ser garantidos pelo Estado. A violência contra nós não precisa mais ter panos quentes, não precisa mais ignorar. A gente não precisa disso. O que a gente precisa é de pessoas que cumpram o seu dever. A gente não tá, só para concluir, Natasha, a gente não está pedindo favor. Não é um favor. Quando eu peço política pública para a população LGBT, eu não estou dizendo para a pessoa ter pena da população LGBT. Eu estou pedindo para que ela corrija um erro historicamente cometido e que precisa ser corrigido por obrigação e por dever. Não sou eu que digo, é a lei. É a lei que diz isso. Então essas pessoas elas precisam se colocar no lugar de gestores, de agentes, de cumpridores da lei, e eu como cidadão preciso cobrar e elas precisam ter resposta para mim. É um absurdo que a nossa cidade não tenha uma política pública voltada para a população LGBT. É absurdo que a gente não tenha uma coordenação que discuta política pública. Hoje, né? É um absurdo que a gente, dentro do legislativo municipal, não tenha uma lei para a população LGBT em benefício. É um absurdo que dentro dos programas de assistência social a gente não converse com essa população. É um absurdo que dentro de 40 anos de história de emancipação do município que eu vivo, não se tem uma política pública voltada para a população LGBT. Isso para além de gerar indignação, é criminoso. Não se pode fazer isso mais. Então a gente precisa parar de inventar desculpa. O que a gente precisa discutir. Porque a população LGBT, quando denuncia isso, não está pedindo favor, não. Então a gente precisa ir lá para a rua, saber quais são as necessidades, saber quais são as problemáticas, conversar e trazer essa população para dentro dessas instituições. Nós não somos incapazes, pelo contrário, nós temos muita capacidade. Nós podemos estar no legislativo, no executivo, dentro das secretarias, discutindo política pública, sabe? Então a gente precisa fazer isso acontecer. Então a gente, Abreu Lima, precisa avançar nessa pauta. É uma necessidade, sabe? Eu queria fazer uma ressalva antes de você continuar sobre essa questão. Eu também, o que eu vejo em Abreu Lima é o que precisa é da nova política. O que também acontece muito em Abreu Lima é o mesmo grupo político de família para família, eternamente. Eu não acredito que seja mais um problema de religião, como coloca, como conservadorismo. Porque hoje, graças a Deus, o nosso país ele evoluiu e caminhou muito sobre isso. Você falou aqui sobre a aceitação da sua família. Sim. Eu falei sobre a aceitação da minha família que Stefan não conhece, a minha família é evangélica, minhas irmãs são evangélicas. Isso não é desculpa. E dou o exemplo de Igaraçu. Porque Igaraçu é uma cidade extremamente religiosa. Todo mundo sabe o peso que é ter a igreja mais antiga do país em funcionamento aqui, que é a Igreja Católica Santos Cosme e Damião. Nosso número de igrejas evangélicas, nós temos a bancada evangélica também aqui, muito atuante aqui no município, mas a gente conseguiu, durante esses 9 anos de trabalho, de movimento LGBTQIA+, de diálogo com os políticos, com a sociedade, a gente conseguiu quebrar isso e mostrar o que é essa luta. Essa luta nossa nunca foi para trazer uma parada LGBTQIA+, para Igaraçu, mas foi para garantir que um LGBT tivesse acesso à segurança alimentar no CRAS, porque antes não tinha. Foi para que uma menina trans e uma menina travesti pudessem ir no posto de saúde e ser tratada com dignidade pelo seu nome social. Claro. Que elas antes não tinham, nem procuravam, porque não tinham esse respeito e sofriam mais ainda. Então, a partir do momento que a gente começou a dialogar com esses conservadores, católicos, evangélicos, essa tradicional família
cristã, a gente começou a mostrar para as pessoas, olha, a gente quer só ter o direito de viver. É isso que a gente quer. Agora, para isso, a gente precisou de políticos, né, que tivesse coragem de abraçar isso e dizer, não, eu vou abrir espaço para se dialogar sobre isso, porque essas pessoas, elas merecem o direito, elas têm direito de viver, elas merecem que a gente faça essa reparação social. Um exemplo disso, todo mundo sabe, o nosso ex-prefeito, Mário Ricardo, que foi a pessoa que iniciou isso. Antes dele não tinha pauta LGBT em Igaraçu, não existia movimento, não existia nada. E ele teve essa coragem de trazer, enfrentando essas questões de conservadorismo, mas de abrir o diálogo sobre isso, sabe? De vamos falar sobre essa realidade, vamos falar sobre direito. A gente quer garantir direito para todas e todas. Então, foi assim que a gente venceu essa história de conservadorismo, não sei o quê, mas a gente tem isso aqui também. Depois a gente veio a nossa prefeita, uma mulher evangélica também, uma mulher que todo mundo sabe, uma mulher evangélica, mãe, né, professora, mas é uma pessoa que também abraça a causa porque ela entende qual é a nossa luta. Ela sabe que a nossa luta, como professora, como uma mulher que foi minha professora, ela sabe que a minha luta é para poder sair na luz do dia, sabe, sem passar por humilhação, sem levar uma pedrada, sem, sabe, poder ir, poder voltar, poder trabalhar. Então, é assim que a gente consegue mudar. Então, eu não acredito que seja uma questão de conservadorismo de Abreu e Lima. Eu acredito que é uma questão da velha política, de não se mudar, não se abrir espaço para novas vozes, para novas pessoas que possam trazer esse diálogo, né? E a gente está aqui trazendo uma questão social, que é LGBT, que é a questão da LGBTfobia. Se a gente for para outras questões